Bem-vindos a mais um Construir Entrevista. Numa altura em que Portugal se prepara para conhecer o próximo governo, a construção está na expectativa para perceber as prioridades do novo executivo para o setor. A esse facto, acresce a nova Lei dos Alvarás, o novo organismo regulador e o que fica do compromisso para a construção. Para falar destes e outros assuntos, contamos com o engenheiro Ricardo Pedrosa Gomes, presidente da FEPICOP e da AECOPS. Engenheiro, muito obrigado por estar presente aqui na Construir TV. Engenheiro, os últimos dados conhecidos são referentes ainda aos primeiros 6 meses e apontam para 2 trimestres consecutivos positivos. Tanto no que diz respeito à evolução do investimento na construção, que cresce cerca de 1% em termos homólogos, como em relação ao valor acrescentado bruto do setor, com uma variação positiva de 1,5%. Em que medida podemos falar de uma recuperação consolidada deste setor? Não podemos falar de uma recuperação consolidada. Esta recuperação era previsível. Nós associações e organismos representativos do setor, tínhamos sinalizado isso já no final do ano passado, que tínhamos essa expectativa e tínhamos-a baseada em 2 realidades muito concretas. Uma, a necessidade que o atual governo, por razões que têm a ver com a situação de intervenção, digamos, que nós sofremos nos últimos anos, adiou sempre a utilização, digamos, do que restava do quadro comunitário de apoio. Esse quadro tinha uma perspectiva temporal, que é o final deste ano, aliás, já depois de uma renegociação feita pelo atual governo, e o dinheiro ou devolvia-se ou gastava-se. E, portanto, havia alguns projetos que, inevitavelmente, até porque a contrapartida nacional, em alguns casos, não ultrapassava os 15%, que seria quase criminoso não ser utilizado. E, portanto, tinha que ser utilizado este ano, ou por isso simplesmente tinha que ser perdido. Portanto, era natural que houvesse um acréscimo circunstancial de investimento, nomeadamente, público, por via do esgotamento do quadro comunitário anterior. A par disso, existia, todos sabíamos, e também era visível, um investimento forte, sobretudo a nível da hotelaria, numa série de projetos ligados à construção e à reabilitação de edifícios, sobretudo nos centros históricos de Lisboa e do Porto, que num mercado que estava, digamos, num patamar muito baixo, tinha um pico de execução precisamente no ano de 2015. E, portanto, esta conjugação era expectável, era previsível, nós anunciámos-la várias vezes, ela concretizou-se. Não é, de facto, algo que possamos dizer que veio para ficar. Ainda assim, tem expectativas para o que serão as contas até final do ano? Ou seja, estes 2 trimestres poderão verificar-se até final deste ano? Sim, a nossa expectativa é que no final do ano, aquilo que aconteceu nos 2 primeiros trimestres e no global, traduzirá um acréscimo do mercado na ordem de 1,5%. Isso foi o que sempre dissemos e tudo indica que assim será. Daí para a frente é que, como aliás na introdução que o Ricardo fez há pouco, a questão levanta-se, quer dizer, nós estamos num período eleitoral. Num país como o nosso, o impacto da mudança de legislatura ou da mudança de governo, ainda que podendo ser governos da mesma linha, digamos, do anterior, a nível de tudo o que é o funcionamento da administração e da estrutura governativa e do Estado, tem sempre um impacto demasiado grande, que se reflete sempre no processo de decisão. E, nesse sentido, infelizmente, vai haver um hiato, por um lado. E, por outro lado, há questões ligadas, inclusivamente, com o que já aconteceu ou não aconteceu em relação àquilo que é a principal fonte de recursos para investimento que o país vai ter, que é o quadro 2020 e o plano Juncker, que, em rigor, estão paralisadas, ou pelo menos estão pouco ativas, desde há um trimestre, pelo menos, desde que se começou, no fim de contas,
este clima de campanha eleitoral. E aquilo que fica dos 4 anos para trás, entende que houve também um hiato naquilo que eram as prioridades fundamentais reclamadas pelo setor e, naturalmente, também, de algum modo, exigidas pela própria dinamização da economia? Bom, nós tínhamos que dividir esses 4 anos, se calhar, em 2 períodos. Há um primeiro período, que por acaso foi sensivelmente metade desse tempo, cerca de 2 anos, que se caracterizou por uma incompreensão por parte das estruturas governativas do setor. Uma incompreensão, em parte, premeditada, porque houve um objetivo claro de dar um enfoque excessivo à ligação de todos os problemas do país à excessiva aposta que tinha sido feito em áreas para a qual o setor da construção acabava por ter contributo. Essa, a nosso ver, foi uma tentativa de demarcar um antes e depois, que em alguns momentos foi excessiva e que conduziu a uma incompreensão do contributo e da importância que o setor da construção tem em qualquer país e em qualquer economia. Depois tivemos um segundo período em que, digamos, essa incompreensão se esbateu e em que, inclusivamente, algumas das ideias pelas quais o setor se bate há muito tempo, há pelo menos mais de uma década, que também é o tempo que eu estou ligado, digamos, às estruturas representativas, viram algumas medidas relevantes, importantes, e que vão de encontro àquilo que são expectativas nossas e que são, de alguma forma, distorções que a economia portuguesa apresentava, nomeadamente as questões ligadas ao arrendamento e à reabilitação urbana. Fez também um trabalho interessante a nível do chamado Plano de Infraestruturas, que fará parte do quadro comunitário 2020, a nosso ver, aquém daquilo que deveria ser o objetivo, porque um plano de infraestruturas, a nosso ver, deve-se projetar pelo menos à escala de uma década, ainda que não se realize, digamos, todo, inclusivamente na própria década, mas não no ciclo mais próximo, mas não foi esse o entendimento e, apesar de tudo, fez um trabalho que acaba por ser aceitável em relação à questão das infraestruturas, nomeadamente no seio do chamado GTIEVAS. Portanto, estes são aspectos positivos. Perguntou-me sobre o compromisso. Aí é um aspecto negativo, porque foi muito positivo, sobretudo depois do período que vivemos, ter tido a capacidade, e aí há que reconhecer o mérito de um ministro que, tendo sido num primeiro momento aquele que talvez mais nos estigmatizou, foi também aquele que nos soube compreender e dar esse passo significativo de assinar um compromisso que é histórico em termos do setor e da economia em Portugal com o setor da construção, mas que infelizmente depois não teve, em muitos aspectos não teve concretização e em muitos outros está a ter uma concretização demasiado lenta. Porque, de facto, essa era curiosamente a questão que eu gostava de colocar a propósito desse compromisso assinado em março de 2013 com o então Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, e alguns dos aspectos fundamentais passavam, e estas linhas cito-as do próprio documento, a promoção de uma política de investimento público, de investimentos públicos estruturais, a melhoria do acesso ao financiamento e a promoção de investimento empresarial ou a promoção da redução dos custos de contexto. Isto para citar algumas das medidas que constavam nesse documento. Podemos dizer que as grandes linhas deste acordo, sobretudo ao nível da promoção do investimento e da iniciativa pública, ficaram por cumprir? Bom, em relação digamos, tínhamos 3 grandes áreas. Eu começo pelas mais fáceis. Em relação aos chamados custos de contexto, infelizmente, não houve progresso. Algumas das medidas interessantes de simplificação, sobretudo a nível da aprovação de projetos, em alguns casos, a nosso ver, foram talvez demasiado ou pouco explicadas e em outros
passos não tiveram concretização real ao nível das estruturas públicas que depois têm a obrigação de supervisionar ou fazer aplicar esses regulamentos. Em rigor, eles existem, eles foram simplificados, eles são uma janela de oportunidade, mas a concretização prática disso não se viu. Portanto, esse é um aspecto que, digamos, o Governo fez, mas a máquina do Estado não assumiu. E não assumiu em muitos casos, talvez até porque não houve a explicação coerente e correta em alguns aspectos do que se pressupunha que tinha que ser feito. Esse é o mais fácil, portanto aí há muito por fazer, sobretudo a nível de pôr em prática as ideias. Em relação à questão do investimento público, é verdade que se traçou um quadro, o chamado Gutievas, que se insere dentro dessa estratégia que estava definida aí, e isso foi feito. A nosso ver, o que foi feito pouco foi ser consequente em relação a garantir o acesso aos fundos necessários para concretizar. Porque o Gutievas tem como, diria quase como fator essencial para a sua concretização, o Plano Juncker. E no Plano Juncker, embora se deva dizer que não é apenas Portugal, a Europa no seu todo está muito atrasada. O Plano Juncker, para já, é apenas e tão só uma enorme operação de marketing, que tem condições para se tornar em algo palpável, mas ainda não o é. Mas é um plano em que a competição se faz à escala de todos os países da União Europeia e não numa lógica de, digamos, do próprio fundo do quadro comunitário, dos chamados programas da coesão. Mas e nesse sentido... Há muita confiança depositada nessa proposta. Mas há um problema que ainda perspassa, digamos, a mentalidade dos decisores públicos portugueses, que é a percepção de que o funcionamento do Plano Juncker é um bocado como ao Fundo de Coesão, ou seja, há um bolo que é repartido pelos países todos e agora, quando o dinheiro vier, vamos arranjar projetos para isto. Não. O Plano Juncker não funciona assim. O Plano Juncker, os projetos são apresentados pelos países, são julgados no seu mérito por comparação com todos os restantes países da União Europeia, inclusive por aqueles que já não fazem parte da coesão, e são julgados pelo seu mérito relativo e, digamos, a uma escala e com um processo de decisão que é centrado em Bruxelas. E nós, em Portugal, os nossos decisores públicos estão demasiado acomodados à ideia de todos os quadros comunitários anteriores, em que a decisão é aqui e que, portanto, venha o dinheiro que a gente a seguir pensa nos projetos. Ora bem, esta mudança obriga a ser muito mais proativo, obriga a ser muito mais presente, sobretudo ao nível das instituições comunitárias, porque não é apenas uma questão de espera, porque o Plano Juncker, a parte que rateou pelos países de forma igual está definida. No caso português são 450 milhões de euros. Ora, 450 milhões de euros são 10% dos investimentos previstos no Gutievas. E, portanto, além de que o programa pressupõe também o trazer como parceiro, isso é um critério importante, privados, digamos, no bolo de apresentação ou na valorização dos projetos. E, portanto, neste aspecto, o governo atual, ainda se pode dizer assim, se tem feito algo, isso não tem sido visível, mas aquilo que nós sabemos e a informação que temos é que tem feito pouco. E isso preocupa-nos, porque, como eu digo, há muitos, embora o processo, de uma forma geral, à escala europeia, esteja também ele muito paralisado e muito lento, a verdade é que há países, sobretudo os de maior dimensão, que estão acelerados em termos da submissão de candidaturas e da aprovação dos projetos, e estão muito ativos a nível das instituições comunitárias a garantir que isso aconteça. Portugal pode, de alguma maneira, ser penalizado nesta questão, penalizado entre muitas aspas, pelo facto de, efetivamente, não convivermos bem com planos alargados de compromisso? Pode, mas talvez menos do que se esperaria, por uma razão simples. Nada é positivo e negativo só por si. E aqui há uma situação, o facto do projeto, da decisão sobre estes projetos do Plano Juncker ser centralizado em Bruxelas, faz com que, aliás, faz logo com que uma das condições é que façam parte das redes transeuropeias, essa é uma condição, e, portanto, o tal planeamento de longo prazo que nós ciclicamente somos incapazes de fazer, está de alguma forma
agora, em termos de decisão e em termos de implementação, centrada em Bruxelas. É mau porque se escapa, digamos, de alguma forma à capacidade de intervenção e decisão do próprio país, mas, por outro lado, no nosso caso, substitui um pouco essa incapacidade que temos de, sobretudo nos chamados ciclos plurilegislativos, fazer com que as coisas aconteçam de uma forma contínua e não haja reversões a meio do processo. Reversões, nesse aspecto, em muitos casos de grandes projetos, que independentemente da sua necessidade, isso seria uma outra história. O que é facto é que houve, de facto, empresas a alavancar recursos para essas iniciativas. Sim, sem dúvida. E houve, objetivamente, alteração de regras de jogo a meio do mesmo. E isso criou problemas gravíssimos a muitas empresas e também às entidades financeiras, porque muitos dos projetos eram projetos realizados em parcerias, e isso significou o compromisso e o comprometimento de muitas entidades, nomeadamente financeiras. Portanto, isso realmente é algo que nós temos que acabar. Nesse aspecto, o Plano Juncker tem a vantagem de que o processo de decisão e a monitorização é feito a uma escala europeia e, tendo eles uma tradição, ou tendo o centro da Europa uma tradição mais estável em termos da continuidade e do planeamento desses investimentos, esse é um aspecto positivo. Será negativo ter que se concluir que algo que, no nosso ver, parece tão óbvio, seja tão difícil de ser interiorizado pelos nossos decisores políticos. A que é que se deve chamemos-lhe essa aversão a um entendimento sobre questões que são, em muitos casos, fundamentais? Olha, em muitos casos, eu penso que tem a ver com a ignorância. Infelizmente, mas é verdade. Noutros casos, eu penso que tem a ver com uma forma de ver a política em Portugal que ainda é muito uma lógica, eu diria, quase futebolística, em que eu sou deste clube, eu sou daquele clube, a diferença marca-se porque faço completamente diferente do que tu fizeste antes. Fim de contas, 40 anos de democracia ainda é pouca maturidade, talvez, para saber destrinçar o que é que são matérias de Estado e o que é que são matérias eminentemente políticas. É claro que o ciclo que vivemos atualmente, que foi muito marcado por uma objetiva perca de soberania, por ausência de poder de decisão sobre a nossa capacidade financeira, também não pode ser visto como um exemplo, porque, compreensivelmente, a situação em que o país se encontrou fez com que houvesse pouca margem para tomar decisões que não implicassem, em alguns casos, a ruptura com algumas decisões tomadas anteriormente. Até aí é compreensível, não podemos tomar isto como um exemplo, porque, desejavelmente, não queremos voltar a cair nestas situações. A verdade é que a realidade diz-nos que não é só no período da Troika, é que nunca houve propriamente entendimento. Ora bem, mas exatamente. Este foi um ponto específico, não vamos tomar isto como exemplo. Mas, infelizmente, e neste governo isso também foi visível, independentemente dessa questão específica, havia aqui vamos lhe chamar uma doutrina, ou uma ideia de demarcação que passa sempre por estigmatizar aquilo que em determinado momento se pensa que era o que identificava o ciclo anterior. E isso pode ser válido em relação a algumas intervenções de natureza mais ideológica e caminhos que devem seguir, não pode ser válido em relação a situações que têm um ciclo de execução largo e que são, antes de mais, instrumentos da própria economia. Quer dizer, nós não podemos decidir hoje que que achar que o país tem uma mais-valia enquanto plataforma logística, mas que isso só é válido se conseguirmos colocar os nossos portos em Madrid e para tal precisamos de linhas férreas. Isto não pode ser questionado hoje e, uma vez decidido, voltar a ser questionado todos os 4 anos, porque o ciclo de implementação de um projeto desta natureza leva uma década. E, portanto, o que se está a comprometer não é tanto o projeto em si mesmo, não é a construção do projeto, é a ideia que dá, ou que se acorda que dá, competitividade à economia. Porque isto é que é preciso perceber e às vezes não se quer perceber, ou se quer fingir que não se percebe. A construção
não é um fim em si mesmo, é um meio. O que nós fazemos é providenciar bens e serviços que potenciam as capacidades de afirmação da economia. Casas, porque as pessoas precisam de viver. Infraestruturas de apoio, hospitalares, edifícios relacionados com tudo isso, porque também se liga com a vida das pessoas, e infraestruturas porque elas permitem o desenvolvimento das indústrias e de todas as outras atividades que criam e que têm um impacto grande na economia. Esta ideia, que nós nunca defendemos, curiosamente, mas que às vezes perpassa no discurso político de que a célebre frase do vamos investir no botão, quer dizer, isso não existe. O que existe é, para se afirmar as capacidades e a competitividade, nomeadamente noutros setores do país, é necessário fazer investimentos físicos e é para isso que existe a construção. Portanto, nós somos sempre um meio catalisador para quem tem umas ideias sobre o que deve ser a afirmação económica de um país. Nós não somos um fim em si mesmo. Isso para nós foi sempre claro. Infelizmente, às vezes no discurso político parece que não é assim. Mas às vezes isso também tem outros objetivos. A quem interessará... Claro, isso tem outros objetivos, que é salvaguardar, se calhar, outro tipo de setores que têm muito mais responsabilidade, porque no fundo e no fim são de facto eles que muitas vezes perdem e a maior parte das vezes ganham com aquilo que o setor da construção acaba por edificar, mas não acaba por ser ele de facto nem o motor, nem em grande medida quem apropria o resultado final. Engenheiro, o engenheiro Ricardo Gomes representa, no fundo, empresas do setor que estão seguramente na expectativa para se perceber o que é que virá depois do dia 4 de outubro com as eleições. Independentemente de quem seja o vencedor do próximo ato eleitoral, quais são os grandes desafios que o próximo governo terá pela frente e, obviamente, afetos a esta realidade? Um primeiro grande desafio: investimento, investimento, investimento. Esse é o maior problema da economia portuguesa, é o maior problema do nosso setor também. Falta de investimento. Dentro disso, a gestão célere e incisiva do quadro comunitário 2020 e, outra vez, a proatividade que tem que ser feita a um nível de competência e profissionalismo que temos capacidade, mas que infelizmente não estamos habituados a utilizar no plano Juncker, são fundamentais, porque é daí que virá o grosso do investimento disponível. É claro que ao dizer isto, e aqui estou-me a centrar um pouco mais naquilo que é a intervenção direta governativa, porque é a parte que lhe podemos chamar do investimento público ou de decisão pública, há uma outra, que é a captação do investimento privado. E na captação do investimento privado há uma questão fundamental, que seja quem for o governo que venha a seguir, é essencial que não caia na tentação de fazer, que é eliminar uma série de elementos de natureza legislativa que foram muito úteis e muito positivos em captar investimento para a nossa economia, sobretudo investimento privado. Estou a falar dos regimes fiscais especiais para não residentes, estou a falar dos vistos gold, independentemente de questões que são da justiça e que obviamente todos nós queremos que sejam resolvidas e que não existam, não devemos com isso matar a ideia, porque a ideia é boa e nem sequer é nossa. É bom também que se perceba isto. E é até de países que são normalmente utilizados como referência para tudo aquilo que é depois feito em Portugal. Portanto, estabilidade legislativa ao nível fiscal desses programas que ajudam a captar investimento. Estabilidade legislativa ao nível laboral das questões que foram alteradas. Há muita gente que acha que foi de mais, há outros que acham que foi de menos. O essencial agora é que não se mexa durante um tempo de estabilidade suficiente, porque isso é essencial para atrair, nomeadamente, investimento de natureza industrial, estrangeiro. Portanto, estabilidade em muitas das medidas que foram tomadas anteriormente, a nível legislativo, sobretudo nestas áreas que têm um impacto direto na economia. Isso é fundamental. E, por último, um empenhamento ativo em recuperar algo que este governo, embora tenha dito em determinada altura que queria fazer, na prática não fez, que são medidas vulgarmente conhecidas como
anteriormente como o Simplex, portanto, uma reedição do Simplex, um aprofundamento do Simplex para reduzir todos os entraves que nós temos no dia-a-dia da nossa atividade é fundamental. Estas são as coisas mais importantes, seja quem for o governo que venha a seguir, que é fundamental que preserve, porque a instabilidade constante sempre foi um problema para toda a atividade económica em Portugal. Em ciclos positivos era um problema, mas era escondido pelo facto de que o ciclo positivo tinha tantas oportunidades que permitia esconder essas ineficiências. Em ciclos de debilidade e de fragilidade, que são aqueles em que as empresas estão e continuarão, essa instabilidade é mortal. E, portanto, isso é fundamental que não aconteça. Sente que, de algum modo, olhando também para aquilo que são os níveis da própria economia, estamos hoje, ou temos hoje, melhores condições para garantir que, pelo menos, os próximos 4 anos serão diferentes daquilo que foram os últimos 4? Temos melhores condições, mas temos dependências muito grandes de fatores que não dominamos, sobre os quais não temos interferência e que são suscetíveis de rapidamente anular essas condições melhores que temos atualmente. O engenheiro falava há pouco das condições que nós também internamente temos de garantir, mais do que propriamente aquilo que são as condições que nos são, entre muitas aspas, impostas por aquilo que é a nossa realidade. E uma dessas condições internas diz respeito à nova lei dos alvarás, que está em vigor desde junho, e um dos argumentos da fileira, e vou também, se me permite, citar, uma das fragilidades desta nova lei dos alvarás apontava para a falta de sentido na distinção entre obras públicas e particulares e o injustificado aumento das exigências para a realização de obras públicas. Neste momento é possível já avaliar, de algum modo, a eficácia destas novas regras e que implicações é que, no seu entender, esta nova lei dos alvarás poderá trazer para a fileira do setor? Bom, primeiro, não é possível avaliar, até porque, infelizmente, o Governo esqueceu-se, em determinado momento, de regular todos os instrumentos necessários para que a nova realidade, consubstanciada no novo Instituto, tivesse capacidade de ação. A lei orgânica demorou tempo, foi tardiamente aprovada e isso criou até um período de paralisação na nova realidade reguladora e, portanto, é completamente impossível avaliar. Mas também não era expectável que fosse possível avaliar em toda a sua extensão, porque o setor ainda não tem dinâmica, digamos assim, criativa em termos de novas empresas ou do ressurgir das existentes, que pusesse à prova a nova lei e o novo Instituto. Portanto, a avaliação zero, é impossível, por todos estes fatores que eu acabei de enunciar. Quanto à lei em si mesmo e à ideia, primeiro ponto. O setor não escondeu nunca a sua ideia sobre a lei. A lei eu preciso dizer uma palavra feia, mas não vou dizer, é um monstro. Não tem pés nem cabeça. Ela pretende conciliar duas ideias que são por natureza inconciliáveis. Uma, a vontade de acabar com os alvarás, que presidiu em muito àquilo. É preciso dizer que isto era uma medida que resulta de compromissos assumidos no programa da Troika. Portanto, a ideia de acabar com os alvarás dentro de uma lógica que a Troika trazia, de que os alvarás são em si mesmo um condicionamento à livre circulação e à atividade livre económica no espaço europeu. E, portanto, havia um objetivo claro, era acabar com os alvarás. E uma segunda realidade que é, nós achamos que deve existir os alvarás. Ora, realidades contraditórias são por natureza inconciliáveis. Quando tentamos construir uma lei que tente fazer um pouco das duas coisas, temos isto. E, portanto,
começam a existir contradições básicas como aquela que descreveu. Qual é a diferença entre um edifício de 6 andares que é público e um edifício que é 6 andares que é privado? Do ponto de vista da sua construção, do ponto de vista dos requisitos que deve cumprir, do ponto de vista das normas sobre o qual o mesmo deve ser edificado. Nenhumas. Qual é a diferença entre uma estrada construída por uma entidade pública ou uma estrada construída por uma empresa que precisa de um acesso a uma área industrial? Bom, isto não tem sentido. Não há diferença. Não havendo diferença, a nós parece-nos que foi um primeiro equívoco, mas que radica naquele, digamos, pressuposto filosófico básico que está subjacente à necessidade de fazer esta lei. Mas não era, permita-me, engenheiro, não era possível. Fica a ideia de que surgiu, de facto, uma lei e que, garantidamente, os parceiros terão sido ouvidos a propósito desta... Muito pouco. Quer dizer, fomos ouvidos, mas escutados não. São duas coisas diferentes. Mas de facto, no plano prático, a quem vai ser implementado, ou quem vai... não interessa a ninguém. Absolutamente. É assim, eu admito, sobretudo a nível daquilo que vai passar a ser os requisitos para a chamada intervenção na construção, vamos lhe chamar aqui para particulares, há aí um fator atrativo que é a simplificação total, conduz à ideia de que, portanto, é muito mais simples e muito mais fácil e muito mais rápido construir, investir por privados e construir. Só que, a nosso ver, a prazo, isso vai se traduzir em um problema muito maior a nível, primeiro, da satisfação do consumidor, ou seja, de quem contrata, e no aumento da litigância, porque a partir destes sistemas, que são todos sistemas que são muito inspirados na ideia da autorregulação, que eu, em tese, se me perguntasse a mim se não é o que eu defendo, no limite, que é muito típica dos modelos anglo-saxónicos, mas falta uma coisa que nos modelos anglo-saxónicos funciona e aqui não, que é um sistema judicial que produz decisões, porque produz decisões em tempo útil, e o tempo útil é céleres. E o tempo útil económico são 2 anos, não são 10, que é a nossa realidade. Ora bem, quando não existem sistemas judiciais, isto tudo vai conduzir ao bloqueio de decisões, à litigância, à diminuição da defesa de quem contrata, mas também de quem é contratado, porque, pura e simplesmente, a partir desse momento, e esgotadas que seja aquela lógica que é subjacente aos alvarás, de haver uma espécie de uma prévia certificação e uma prévia garantia, tudo mais terá que ser resolvido em sede judicial. E nós sabemos como é que funciona o nosso sistema judicial. Portanto, aliás, curiosamente, é o único ponto em que nenhum partido candidato às próximas eleições toca, é no sistema judicial. Portanto, a perspectiva é de que nada vai mudar nos próximos 10 anos. Se nada vai mudar e nós criamos um sistema, ou mudamos uma filosofia que antes era preventiva, com os seus defeitos, tinha pelo menos essa grande virtude. Agora, por um sistema que exclui a prevenção e a substitui... Reativo. Sendo reativo aqui, sede judicial pura. Com o panorama que temos de funcionamento, pelo menos há uma década é seguro, do sistema judicial em Portugal, que não vai ser diferente, sobretudo no que diz respeito aos tribunais administrativos e comerciais, que são aqueles que têm mais ligação com a nossa atividade económica, nós estamos a construir mais problemas, em vez de estarmos a encontrar soluções que permitam realmente, supostamente, dinamizar a economia. Na prática, que implicações é que poderá advir desta nova lei dos alvarás, até mesmo em fase da sua renovação? Nós temos... Bom, aí não penso que haja um grande problema. Nós temos 2 receios bastante grandes. Um é que vamos assistir à criação de empresas temporais, destinadas provavelmente ao projeto A e ao projeto B, sem continuidade de atividade, e, portanto, vamos assistir a uma grande intermitência, uma grande pouca consistência e pouca longevidade em muitas estruturas empresariais, com uma grande rotação que é sempre inimiga da racionalização de processos, da formação de pessoas,
e da consolidação de estruturas empresariais com horizonte. Até mesmo a transparência. Mas deixa-me acabar, que há um segundo problema que nos preocupa muito, porque o nosso setor é conhecido por ter grandes índices de sinistralidade, fez um enorme esforço e um grande progresso nas últimas 2 décadas, e nós estamos convencidos que este tipo de aligeirar de responsabilidades vai conduzir claramente a uma maior dificuldade em garantir que as normas de segurança e de higiene, sobretudo essas, as ambientais também, mas sobretudo essas, sejam de facto implementadas com rigor, porque não percebemos quem é que o irá fazer, nem é claro que assim seja, até da própria lei, e isso aí preocupa-nos imenso, porque aí estamos a falar com questões que têm a ver com a vida das pessoas, e isso é uma situação que nos preocupa muito. Era exatamente isso que eu lhe ia perguntar, se isto pode, de algum modo, comprometer a transparência dos processos e até mesmo a segurança daquilo que se vier a materializar. A transparência não direi, embora saibamos nós que em Portugal a experiência que temos com entidades reguladoras em outros setores é muito má em termos da capacidade efetiva que as entidades reguladoras têm de exercer aquilo que é o seu fim último. Não preciso aqui citar, são quase todas. E, portanto, a experiência que nós temos da forma como isto funciona é negativa. E, por isso, claro que a transparência resultará, em última análise, disso, de garantir que, existindo uma efetiva aplicação e um rigor no controle da mesma, existem regras iguais para todos e não existe concorrência desleal. Portanto, temos alguma dúvida, temos muita dúvida, que isso não vai ser um problema. Mas, como eu digo, o nosso enfoque está muito mais nas questões de segurança, porque aí achamos que esta simplificação excessiva, que aliás vai ao arrepio, nomeadamente de normas, não normas, mas pareceres dos Conselhos Consultivos Europeus, por exemplo, o Conselho Económico e Social Europeu, que é uma espécie de concertação social à escala europeia, tem um parecer objetivo em que diz que, sim senhora, autorregulação, sim senhora, desregulamentação, sim, mas cuidado com o setor da construção. Porque é um setor muito vulnerável a questões como estas da segurança, mas a outras, nomeadamente ao tráfico de pessoas humanas e, digamos, à utilização de mão de obra em regimes de quase exploração, provenientes de outros países do espaço europeu, que são, digamos, que escapando ao controle em obras e em sistemas desta natureza, acabam por configurar problemas de natureza social e alguns com grande gravidade, que aqui em Portugal nós não notamos tanto porque o nosso mercado vive como vive, mas que em países do centro da Europa é visível e são problemáticos. Portanto, o próprio Conselho Social Europeu fez um parecer em que frisava tudo muito bem, mas em relação ao setor da construção não era o único, mas é esse também, muito cuidado. E isso são preocupações que realmente nós achamos que esta lei não salvaguarda. Partilho consigo a minha surpresa na preparação desta próxima questão. Acompanhei desde há algum tempo o setor e, de facto, dá para perceber que em 7 anos já vamos para o 3º organismo regulador, depois do IMOPI, depois do INSI, agora o INPIC, atendendo àquilo que foi a sua resposta anterior e a sua preocupação anterior e a questão da regulação. O que é que este novo Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção poderá, em que medida é que pode ser importante a sua ação? E já agora, como é que olha para estas alterações? São 3 organismos, são 3 institutos em 7 anos, para um setor em que os ciclos de produção e os ciclos de materialização são tão longos, parece de algum modo excessivo. É excessivo, mas lá está, radica numa contradição insanável, que é, no caso concreto, um governo que, provavelmente, do ponto de vista da sua convicção, preferiria que não existisse o Instituto e que foi acomodando a realidade àquilo que se foi percepcionando. E, portanto, foi adaptando e foi modificando
a natureza e a realidade do Instituto àquilo que eram, por um lado, a realidade e, por outro, talvez os seus objetivos. Portanto, não havia uma convicção profunda em relação ao papel que o Instituto pode ter. Ora, a questão é essa, porque senão já é quase fantástico como é que conseguem encontrar siglas novas. Qualquer dia já vai ser difícil. Mas a questão é sempre saber o mesmo. Se o Instituto, que agora é regulador, vai ter instrumentos e vai funcionar como tal, embora na nossa ótica tenha instrumentos já a partir de errados para isso, bom, então pedimos é que tenha estabilidade, pedimos é que tenha, digamos, horizonte e que funcione. É possível. Se, no entanto, vamos continuar num ciclo em que, no fim de contas, o Instituto foi apenas mais uma etapa para um objetivo final, que é ter um sistema que funcione, digamos, em completa autorregulação, ou seja, no limite, em que não exista o sistema de alvarás, bom, então é melhor que se faça isso o mais rápido possível, porque o que estamos é a perpetuar uma situação de instabilidade com custos para as empresas, com alterações consecutivas, como disse, em 4 anos, 3 vezes tivemos que nos adaptar a novas realidades, o próprio Instituto, ele próprio, os seus quadros, tudo mais, isto é tudo ao arrepio daquilo que eu dizia há pouco, que é o que a atividade económica precisa, que é estabilidade, previsibilidade, horizonte. É tudo ao contrário. Portanto, decidam-se de uma vez por todas. Se acham, nós achamos, mas se acham que o Instituto Regulador é importante, deem-lhe instrumentos, a começar por leis bem feitas e com capacidade objetiva de serem postas em prática, e apliquem-nas. E apliquem-nos com um horizonte que para os agentes económicos tenha estabilidade e previsibilidade. Se, por outro lado, não é isso que querem, então terminem com as coisas rapidamente e estabeleça-se um quadro que, sendo diferente, também é, pela sua natureza, previsível. O que nós, agentes económicos, não podemos viver é com aquilo que temos vivido, que é a imprevisibilidade. Isso é o pior inimigo de qualquer atividade económica e da nossa também. Engenheiro Ricardo Pedrosa Gomes, muito obrigado mais uma vez por ter estado connosco na Construir TV. Pode continuar a acompanhar-nos em construir.pt. Muito obrigado.